O tão aguardado filme da adaptação da Odisseia de Homero por Christopher Nolan chegou nos cinemas e tá dando o que falar, muita gente elogiando e muita gente também falando que não é tão fiel assim aos livros. Será? A gente vai dar a nossa opinião, mas antes disso, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aí do Cineverso. Beleza? Roda a vinheta que a gente vai falar aí, tirar esse elefante branco da sala. Vamos logo. A Odisseia de Christopher Nolan adapta o poema épico de Homero acompanhando o herói grego Odisseu, que é interpretado por Matt Damon, em sua longa jornada de volta para casa após a Guerra de Troia, passando por diversas provações, enquanto sua esposa Penélope, interpretada por Anne Hathaway, o aguarda em Ítaca. Vamos deixar aqui muito claro que a gente nunca leu a obra original, o livro de Homero, né? Mas a gente, como bons entendedores, a gente sabe mais ou menos a base ali da história de Odisseu, da Guerra de Troia também. Então, a nossa opinião vai ser também muito a base do filme. A gente não vai aqui fazer críticas comparando com a obra original, que a gente não sabe 100%, né? Algumas coisas a gente sabe, né, que a gente leu sobre, né, acompanha como todo mundo, né, assim, cresceu ouvindo essas histórias, né, e tem aquele conhecimento mais raso da obra, né, de Homero, a Odisseia. Então, a nossa análise também vai ser um pouco mais superficial no quesito da história original, comparativas com a obra original. Assim que a gente saiu do cinema, eu até comentei que para mim, na história da Odisseia, estava faltando alguma coisa. E aí, pesquisando um pouco mais, eu vi que a história estava diferente do que eu me lembrava. Então, assim, Christopher Nolan fez uma adaptação muito boa, né? Até porque é muito difícil adaptar a Odisseia para o cinema, tendo em vista que o livro é gigante. Em um filme, né? Em um filme, adaptar em 3 horas, assim, é muito difícil. Para conseguir fazer a adaptação mesmo, tem que botar mais umas 3 horas de filme aí, umas 4, para fazer um filme, assim, redondinho e abordar tudo, né? Então, diria mais que é uma adaptação, né, de Homero, mas é uma Odisseia de Christopher Nolan e não de Homero. Né? Ele teve que mudar muitas coisas ali na história, mas conseguiu ainda assim manter a essência da obra original. Diferente do livro, né, da obra original, que conta a história linearmente de Odisseu voltando da Guerra de Troia até Ítaca, Christopher Nolan, ele mudou a ideia de vez de ser uma história linear, ele contou em formas de flashbacks, né? Quando Odisseu tá com Calypso e ela dá a planta lá, né? Dá a flor de lótus, a flor de lótus para ele relembrar. E com isso a gente vai vendo o filme, né? A jornada de Odisseu. E assim ele vai lembrando. Então foi uma forma diferente de que Christopher Nolan trouxe para essa adaptação, uma visão, não vou dizer moderna, né? Porque eu acho que é mais uma ferramenta, né? Foi uma ferramenta inteligente que ele usou no roteiro para conseguir diminuir certas passagens assim. E não ser também igual à história original para quem já leu, entendeu? Tem o toque dele ali, de Christopher Nolan. Christopher Nolan. Tem o toque dele ali de que, tipo, pô, esse aqui é o meu jeito de contar essa história resumida para vocês. E resumiu muito bem. Eu acho que ele fez um bom trabalho, apesar de eu achar que não tá 100% fiel. Eu acho que é um filme bom, que vai até despertar interesse de outras pessoas a ler o livro e se interessar e buscar conhecer sobre a Odisseia, quem não conhece, enfim. E eu espero também que influencie outros diretores, outros estúdios a fazer outros filmes com histórias semelhantes, tá entendendo? Exato. Que eu acho que é um tema muito legal. Fazer outras adaptações de obras clássicas também. Exato. Então Christopher Nolan, ele pega esse esqueleto, digamos assim, do que é a Odisseia, desse épico aí de Odisseu querendo voltar para casa, mas ele dá um pouquinho ali de drama, ele coloca ali as questões mais pessoais de Odisseu e o desenvolvimento desse personagem, que é muito legal, mas em contrapartida, essas pequenas mudanças que ele fez na história, eu achei que no início do filme, quando ele vai para o Ciclope e depois ele vai para outra ilha lá, e fica um pouco repetitivo
a história no sentido de, chegamos numa ilha, vamos atacar, vamos fazer não sei o que, e aí, pô, volta pro barco porque deu merda. E isso se repete umas 2, 3 vezes e talvez até de uma forma um pouco corrida. Eu não senti tanto essa pressa no início do filme, como o Schubert pontuou, mas eu senti que a cena da sereia, do Caríbides e da Scylla talvez poderia ter sido um pouquinho mais extensa. A cena da sereia eu acho ela realmente muito boa. Vi algumas pessoas comentando, querendo ter visto de fato a sereia, né, o ser. Mas parece muito rápido, né? Mas a ideia daquela cena é para mostrar o que o Odisseu estava sentindo quando escutou o canto das sereias e não de fato um bicho místico, tá entendendo? E logo em seguida já vem um Caríbides, que é um redemoinho, e logo em seguida a Scylla aparece. Concordo que essa parte também que Bruno mencionou das sereias, do Caríbides e do Scylla também foi muito rápido, muito corrido. E como a gente conhece Christopher Nolan, né, essa parada do místico assim é muito difícil para ele, porque os filmes dele sempre tentam mostrar algo mais realista, algo mais prático, né? Enfim, até ele costuma utilizar efeitos especiais. E esses seres místicos, né, ele meio que muda um pouco a forma que é contada no livro e como ele mostra, né, durante o filme. Mas, em contrapartida, a gente tem que falar especificamente de duas cenas, que é a cena do Ciclope e a cena da Cersei, né, que é a bruxa, que, meu irmão, se não derem um filme de terror para Christopher Nolan não fazer até o resto da vida, irmão, estão desperdiçando um puta potencial de um filme de terror 10 de 10. E eu fiquei empolgado para ver um filme de terror de Christopher Nolan depois dessas cenas. Porque, cara, a cena do Ciclope tenebrosa de assustadora, pô. Você assistindo na sala IMAX com aquele som enorme, velho. Quando o Ciclope ele começa a gritar ali, meu irmão, muito boa. O grito, né? Pô. Junto com a trilha sonora também. E a gente falando da Cersei, né, que é a bruxa. Pô, a cena dela ali, transformando os soldados de Odisseu em porcos ali, velho. Pô, fora toda aquela... O efeito prático ali, né? A maquiagem muito bem feita, sabe? Tipo... É bem Christopher Nolan mesmo, tá ligado? Ele não foi pra um lado muito ainda surrealista, assim, da coisa. Porque a gente imagina uma bruxa, né, fazendo, sei lá, transformando... sei lá, os soldados lá em porcos. Como é que a gente imagina que Christopher Nolan, um cara tão pragmático, sei lá, não sei nem se a palavra é essa, tipo, tão... Assim, ele foge muito do místico, como é que ele vai transformar essa cena pro cinema, tá ligado? E ele fez de uma forma muito interessante, utilizando toda essa maquiagem, efeito prático, assim, dela meio que deformando a cara mesmo dos soldados. Até porque outros seres místicos que aparecem no filme, como Poseidon, Zeus, Atenas, enfim, aparecem. Ele não traz isso, né? Ele traz como uma forma... Poseidon ali vai mostrar, sei lá, uma tempestade no mar, né? Sei lá, um redemoinho, alguma coisa assim, que remeta a Poseidon, a fúria de Poseidon, como era normalmente, né, naquela época, né? A gente imagina, sei lá, um mar agitado e imagina, eita, Poseidon, a gente não vê a figura de Poseidon. Então é bem cética essa forma dele enxergar, né, na obra e passar isso pro filme. Falando agora um pouquinho das atuações, o elenco de Odisseia é gigantesco. Parece que tava todo mundo ali no filme, velho. Acho que até minha avó foi escalada para esse filme e eu não tava sabendo, porque todos os atores famosos estavam lá. E assim, isso é bom porque até pro marketing do filme, né, assim, você saber que tem um elenco de peso, né, estrelando, mas em contrapartida não tem tanto tempo de tela para todo mundo. Então assim, se a gente falar das atuações, foram atuações boas, mas nenhuma assim que se destacou, porque, como eu falei, muitas atuações, muitos atores e pouco tempo de tela para cada um. Eu senti isso, não teve nenhuma de destaque, que já, assim, comparando com os outros filmes anteriores de Nolan, concorreu a melhor atuação, e eu não sei se esse aqui vai ter mesmo alguma atuação de grande destaque. Gostei muito de Anne Hathaway e de Matt Damon, e eu não gostei de jeito nenhum de Tom Holland. Parece que ele saiu do set de Homem-Aranha e foi parar no filme da Odisseia. E, enfim, não vi mudança nenhuma
Foi bem fraquinha. Eu vi muita gente falando de Anne Hathaway, de fato, e vi muita gente também falando da Cersei, né? Que a atuação dela foi muito boa. Muito boa essa atriz. Realmente, velho, e assim, comparando com Oppenheimer, né? Que Oppenheimer, eu acho que Emily Blunt foi indicada a melhor atriz. Cillian Murphy também. Ganhou o melhor ator, e Robert Downey Jr. ganhou de melhor Também. ator coadjuvante. Esse não teve aquele... Teve boas São atuações, boas atuações. mas não teve uma que... destaque, né? É, uma coisa que foi realmente fora da curva. Sobre Tom Holland, eu achei, assim, pra mim, não me incomodou. Não me incomodou. E eu vi muita gente também falando da atuação de Robert Pattinson. Robert Pattinson tá no auge, né? Ele tá no prime dele, assim. Então, todo tá filme, fazendo todo o filme, tá Robert Pattinson tá lá. dando show, velho. E também o destaque do filme, o personagem destaque do filme foi Agamenon, que tem aquela armadura que parece um Batman medieval, Farmando aura o farmando tempo todo. abriu os portões de Troia, o cara tá lá, parado, esperando a guerra começar. Ele ali, pô, aquela armadura dele foi muito bonita, velho. E uma coisa aqui também que eu queria ter visto na guerra de Troia, que não ia mudar em absolutamente nada, mas eu acho que ia ser uma grande referência, era se Aquiles tivesse aparecido, porque tem uma referência ali, menciona o nome de Aquiles, mas quem assistiu Troia e quem sabe de Aquiles sabe o quão importante Aquiles foi na Guerra de Troia. Então, E mostrar o calcanhar de Aquiles também. nem aparece ele, sabe? Pô, acho que poderiam ter tido ali esse... Imagina se tivesse chamado Brad Pitt para uma participação especial como Aquiles, velho. Cinema. E de fato, Christopher Nolan aqui, ele faz um filme, assim, épico, velho. Ele é um diretor, assim, fora da curva. E a gente tava até conversando antes que, tipo, será que Christopher Nolan é pra gente o que Martin Scorsese foi há tempos atrás? Porque realmente ele é um cara fora da curva. Saiu até uma pesquisa dizendo que 51% do público tá indo assistir a Odisseia Só por causa de Christopher Nolan. não é nem por conta da história, é por conta do diretor. Então, assim, cara, ele é um diretor fora da curva. É um diretor que, pra mim, tá ali no meu pódio, eu acho, de melhores diretores preferidos. E eu espero que ele faça logo outro filme, né? E de preferência um de terror. Mas ele fez um excelente trabalho com Odisseia, independente de que se ele mudou ali ou faltou falar alguma coisa da obra original no filme. Pra mim, a nota desse filme eu dou nota 10 pra esse filme, sem dó nem piedade. Eu dou um 10. Pra mim foi um dos melhores filmes do ano e foi uma das melhores experiências que eu tive assistindo um filme no cinema, foi esse filme. Então, pra mim, eu dou um 10. É satisfatório você ir pro cinema e assistir um filme de verdade. E era isso que a gente tava precisando. Um filme de verdade. Esse é um filmaço. Filmaço mesmo. Mas eu não dou um 10. Pra mim é um 9, 9,5. Eu vou cravar no 9. Porque eu não sei, pra mim eu senti que ficou faltando alguma coisa. Apesar de ter gostado muito, de ter achado assim, fantástica a adaptação. Pra mim ficou faltando algo ali pra ser um 10, sabe? Talvez seja mais questão de gosto pessoal, mas como o Bruno falou, a experiência pra assistir no cinema é absurdo. Né? E se você tiver a oportunidade de assistir esse filme em salas IMAX, que a gente sabe que não é tão acessível assim, não são todas as salas e nem todos os cinemas que tem IMAX, mas se você conseguir e puder, vá no IMAX, vale muito a pena. E assim, é tão gratificante a gente assistir um filme com a qualidade de produção absurda, feito é a Odisseia, porque você também consegue ver o detalhe e como Christopher Nolan tratou esse filme como literalmente uma obra de arte, assim. Então, todo o cuidado e detalhe que esse filme traz, você, assim, é de se levantar e bater palmas, assim, no final do filme, de pé, porque é um trabalho fantástico que Christopher Nolan fez, assim, é muito bonito o filme, muito bonito. Acho que não é um 10 ainda, porque talvez questão de tempo ali para maturar o filme, não sei, muito recente, talvez ali na empolgação eu teria dado um 10, mas eu senti que faltou ali só um tiquinho de nada para ser um 10 e por isso eu vou dar minha nota 9. Então é isso, essa foi nossa opinião. Se tu concorda com a gente ou não, comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever, curtir e ativar o sininho para não perder mais nenhum tipo de conteúdo
E é isso. Tamo junto. É nóis.